nutricionista materno-infantil de especialização, sou nutricionista há mais de 20 anos ao longo dessa caminhada. E aí, com a maternidade, eu comecei a cuidar da alimentação da minha filha, da minha, e entrei nesse lugar. Hoje eu trabalho em consultório, sou a mãe da Lavínia, também sou corredora amadora, adoro estar nesse lugar de esporte, de exercício, de atividade física, mas foi um processo que eu construí no lugar que muitas estão hoje, que era com bebê pequeno, não era o meu lugar de exercício. Na gestação, o exercício foi uma grande dificuldade para mim, mas hoje o exercício ele me move e a busca por alimentação saudável, envelhecimento saudável, entra também o exercício físico. Mas eu entendo que cada um tem o seu tempo. O que eu quero é que cada uma seja melhor um pouquinho a cada dia, que também entenda que tudo é fase, que você vai precisar acolher as suas emoções, os seus sentimentos e sempre em todo momento recalcular a rota. Eu hoje trabalho com a nutrição materna infantil, especificamente para tentantes, gestantes, e por um pedido da ironia do destino aí nesse consultório, atendo as mulheres que estão nessa fase que assim como eu, quero envelhecer saudável, quero construir uma vida saudável, um envelhecer saudável. Então, hoje eu falo que eu cuido, nutricionista materno-infantil, mas eu cuido da mulher em todas as fases do ciclo. E essa transição se deu através de um projeto que se chama Acorda Mulher. Depois, se você tiver interesse em conhecer, é uma comunidade de mulheres que se apoiam. Thaís já esteve lá com a gente em algum dos eventos e desse encontro. É um grupo online que também é presencial, e eu não vou me ater aqui em tanto momento, mas se você se fizer sentido as minhas falas, eu vou pedir para que depois você lá procure, veja e conheça um pouco mais. Antes de tudo isso, antes de falar de consultório, antes de falar de Acorda Mulher, ou antes de falar da Brunella, eu preciso dizer que eu sou a mãe da Lavínia. Eu falo que a Lavínia é a minha missão de vida, é o meu presente de Deus. Então, tudo que eu sou e construo na busca de saúde. Acho que o meu maior, eu faço por mim hoje, mas o meu maior, falei hoje até com uma paciente, a gente fica com medo de morrer, né, por conta dos nossos filhos, é assim que os nossos filhos nascem. Então, é nessa busca de construir um pouquinho todos os dias, por ser mãe da Lavínia, eu trouxe esse olhar nesse cuidado das mulheres. E eu sempre pergunto para a mãe, né, que eu atendo hoje, 99% do meu público é mãe, qual o maior desejo de nós, quando nós mães, né, quando pensamos nos nossos filhos? A gente quer que eles sejam saudáveis. Só que eu não consigo construir um lugar de saúde para o meu filho se eu não construo um lugar de saúde para mim. E aí eu tenho certeza que alguma de vocês já tentou por algumas vezes, com expectativas frustradas ou com desculpas que não cabiam, mas que se fizeram caber naquele lugar. A gente não consegue, nesse lugar de maternidade, que a gente às vezes está se encontrando, está se encaixando, se olhar com prioridade. E a gente vai sempre encontrando o lugar para deixar para depois. Mas eu preciso dizer para você que seu filho bem, para que seu filho coma bem, para que seu filho seja saudável, que esteja todo o crescimento adequado, na quantidade ideal, na proporção ideal. A gente não consegue olhar antes para o filho se a gente não consegue olhar primeiro para a gente. A gente costuma colocar família, filho, trabalho, tudo na frente da gente. Só que o primeiro lugar, e é tão difícil isso, parece que a gente está sendo egoísta com a gente mesmo, a gente tem um mix de emoção, de culpa, e é tão difícil a gente colocar nesse lugar, mas eu quero que você traga uma reflexão ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ao longo do seu caminhar, quando você estiver escutando esse movimento de troca nosso, é que você não vai conseguir construir, às vezes, o ganho de massa muscular, a produção de leite materno, como eu vi algumas falando, a alimentação na rotina puxada, se você não começar a olhar como prioridade dentro desse espaço. Ao final desse encontro, eu quero que a gente tenha resposta de todas essas perguntas que eu recebi de vocês. Então, falei que eu fui recebendo, achei ótimo, bastante pergunta. Eu vou pontuar ao longo dessa nossa conversa. Eu trouxe tudo aqui ao longo dessa conversa e ao final a gente vai ver se tudo ficou aí bem respondido. Mas o meu desejo principal é que dentro do seu processo
você construa uma jornada de transformação e de saúde. Obviamente, esse é como eu já disse, é um processo. Esse é o primeiro encontro que a gente tem. Por muitas de vocês, eu tenho certeza que já teve acompanhamento com o nutricionista, que já tentou fazer mudança de hábito, mas eu quero que você traga para você. O seu envelhecimento, ele é a partir do que você escolhe hoje, tentando ser melhor um pouquinho a cada dia. Essa Brunella que vocês veem aqui, são fotos recentes, é a Brunella de 2026. Mas a Brunella de 2026 construiu um pouquinho melhor do que a Brunella de 2025, e assim eu vou tentando ser melhor um pouquinho a cada dia há mais ou menos 8 anos, e isso se deu ao fato quando eu tive, assim como acho que todos de vocês devem saber, porque não é nada público, eu vou falar de você, né, Thaís? Teve o câncer após o nascimento dos filhos, eu também tive. Então, naquele lugar, eu decidi construir saúde. A Lavínia tinha 1 ano e 8 meses, então eu estou aí há 10 anos tentando construir saúde. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes vocês veem essa foto focada e falam, nossa, mas eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar que eu vou trocar alguma coisa com vocês. E não é essa a expectativa que eu quero que vocês construam. Eu quero que vocês escutem, ouçam, mas perceba aquilo que faz sentido para vocês e construa uma coisa por vez. Então, por exemplo, se a gente falar aqui que eu vou falar sobre o consumo de proteína no café da manhã e você pensar que você tem que fazer exercício, que você tem que dormir cedo, tô só dando exemplo. Você não vai construir isso tudo de uma vez. Você vai fazer uma coisa por vez. Você vai trazer um comportamento por foco, sabe? Por gastar energia e melhorar e tentar ser melhor. Não tem nada de 21 dias, não tem nada de aquilo que você precisa mudar o hábito, estudar o hábito. Não quero que vocês entrem nesse lugar, mas que vocês trabalhem tentando ser melhor um pouquinho a cada dia. E dentro desse olhar, eu preciso dizer para vocês e frisar para vocês que o nosso corpo ele é feito em totalidade de células. Nós temos células na camada da nossa pele, nós temos células no nosso cabelo, a gente tem células no nosso intestino, a gente tem células no nosso coração, a gente tem células em todo o nosso corpo. Nós somos feitos de células e de bactérias. As células e as bactérias, elas se alimentam de quê? De luz, de ar. Elas se nutrem daquilo que nós comemos. E nós somos o que nós comemos, mas também como nós digerimos e como nós absorvemos. Quem aí come feijão e fica com a barriga distendida? Quem aí come alface ou brócolis e fica cheio de gases? Quem aí come leite e fica com estufamento abdominal? Então, isso quer me dizer que eu tenho uma falha de um processo digestivo. Seja por erro alimentar ou seja por uma predisposição genética. E esses detalhes eu não vou me aprofundar com você agora. Mas eu preciso que você saiba que você é feita das suas escolhas diárias. E as suas células, elas vão ser nutridas por aquilo que você escolhe todos os dias. Se você está escolhendo nutrir a sua célula de corante, de excesso de sódio, de excesso de açúcar, você vai pagar um preço por isso. Aquilo que você faz todo dia vai determinar o que você come, o que você digere e como o seu corpo absorve e utiliza para o desenvolvimento de um caminho de saúde a um caminho de doença. Também destaquei aqui um pouquinho, porque eu sei que tem algumas mães na amamentação, que a gente vive hoje, há mais ou menos 15 anos, um conhecimento e um avanço científico dentro do que a gente chama de programação metabólica, 1.000 dias, que estendeu para 1.100 dias, e desde 2024, 2.200 dias, que são os primeiros anos do bebê. Então, desde o processo de pré-concepção, então por isso que se fala assim, preparar 3 meses antes da gestação, é o 1.100 dias, até os 5 anos de idade, a gente tem marcos importantes do desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, mas marcos de desenvolvimento do caminho celular que o seu filho vai construir. Então, vamos lá. A gente sabe que excessos de metais pesados vão trazer desordens ao neurodesenvolvimento. Excesso de peso na gestação vão trazer disfunções metabólicas na vida adulta, maior propensão de diabetes, de obesidade.
Então, sabe aquilo que antigamente a gente conhecia como genética? Ah, eu vou ter câncer porque minha mãe tem um câncer. Eu vou ter problema cardiovascular porque meu pai tem infarto do coração. A minha avó é diabética, a minha chance de ser diabética é maior. Isso é o que a gente chama de genética. Esse lugar de genética, ele ocupa esse período de formação até o processo gestacional. Essa marca genética, esse código de DNA é seu. Você que aí gestou ou vai gestar, dentro desse processo de escolhas diárias da gestação, você vai determinar caminhos na genética do seu filho de proteção de saúde e de doença. Mas após o nascimento dele, até os 5 anos de vida, você também vai determinar vias e caminhos propensos à saúde ou à doença. Pode ser que algumas vias elas sempre vão estar silenciadas, mas pode ser que algumas vias vão estar ativadas. Então, esse período dos primeiros 5 anos de vida do seu bebê, ele é extremamente importante para impactar na via metabólica que ele vai construir de saúde ou de doença. E aí a gente volta às nossas escolhas diárias. Eu pergunto para vocês, de que o seu corpo está se nutrindo todos os dias? Quantas frutas você tem comido ao dia? Você tem comido arroz, feijão? Você tem almoçado? Você não precisa ficar, desculpe a expressão, que para mim isso já chega a ser um incômodo, a louca da meta proteica ao dia. Tem-se um mundo agora que parece que a nutrição é feita de proteína. Não. A nutrição é feita de carboidrato, de proteína, de gorduras boas, de fibras, de vitaminas, de sais minerais, de água. Mas o dever de casa bem feito é coma fruta todos os dias. O ideal é pelo menos 3 refeições, 3 porções de fruta ao dia. Faça um bom almoço, faça um bom jantar, mas se você não for jantar, escolha de forma assertiva o seu lanche. Não vai colocar. Não seja aquela pessoa que de manhã come pão, à tarde come pão, à noite come pão, ou às vezes come um pão com manteiga. Então, dentro desse lugar, a gente vai conversar para que você construa uma base simplória, sem grandes mirabolas, né? Coisas mirabolantes, sem grandes coisas. Aquele simples bem feito, aquele básico bem feito, que não adianta eu pensar em meta proteica se eu não estou comendo fruta todos os dias, porque eu não estou dando condição de ter boas bactérias que vão utilizar esse processo, essas cadeias proteicas. Então, dentro de um complexo que é o corpo, o nosso sistema digestivo e absortivo, eu preciso que vocês prezem sempre em comida de verdade e entender que as suas escolhas diárias elas vão impactar muito na sua saúde celular. Hoje, o que nós somos, eles são diretamente ligados ao que nós escolhemos diariamente. Então, você consumir um pacote de bolacha uma vez e não lembra qual foi a última vez, isso não precisa ser um peso da sua vida. Agora, se você come um pacote de bolacha todos os dias, isso sim precisa ser algo para você reavaliar. Se você todo dia tem o mesmo café da manhã, isso sim é algo que você precisa reavaliar. O que você escolhe todos os dias que vai determinar o seu grau de saúde ou de doença. E isso é conhecido por um termo técnico que se chama epigenética. 20% nós somos pela código de barras, aquela via de DNA das nossas escolhas, principalmente nas escolhas dos nossos pais e dos nossos avós, principalmente até os 5 anos de vida, mas 80% do que eu sou e qual via de saúde eu vou construir são pelas minhas escolhas diárias. Ô, Bru, só entrando aí nessa questão, né, da epigenética, teve um congresso recente que eu fui, e aí eles estavam falando do câncer de mama, né? E na minha cabeça era assim, se eu não tenho ninguém com câncer de mama na família, eu não tenho chance de ter. E aí ele falou exatamente isso. Hoje em dia, a maioria dos cânceres de mamas não são genéticos. Não. Aí eu falei, socorro! Aham, é isso aí. E aí, a maioria dos cânceres de mama hoje eles são relacionados por excesso de gordura. O excesso de gordura corpórea vai ter uma maior produção de estrogênio e aí são vias. Hoje, um dos principais vilões do nosso corpo é a formação de células gordurosas. Porque também, além de alterações hormonais, a gordura é um lugar de armazenamento de toxina.
Então, quanto mais células gordurosas eu tenho no meu corpo, mais toxinas eu também tenho nesse lugar. E aí, maior propensão a doenças crônicas, ao câncer de mama, a doenças cardiológicas. Então, hoje sim, o que a gente é, não pense que o que a gente está construindo hoje é para hoje. O que a gente está construindo hoje é para daqui 20, 30, 40 anos, 50 anos. Eu brinco que eu quero ser a velhinha que senta e levanta do vaso todos os dias. E por isso eu estou construindo um músculo. E aí, também entrando nesse assunto de epigenética, hoje a gente sabe que as doenças mentais degenerativas elas são construídas pela proteção de um músculo. Então, o músculo que você faz hoje é uma proteção à sua neuroplasticidade, ao funcionamento do seu cérebro na vida adulta. A gente tende a dizer dentro do meio técnico que o mal de Alzheimer, ele tem aí a doença de, falei certo? Falei. O Alzheimer, ele tem, eu confundo às vezes o Alzheimer com o Parkinson, que não tem nada a ver. Mas o Alzheimer é como se fosse um diabetes tipo 3, placas de excesso de carboidrato, de excesso de açúcar que estão relacionados. E hoje, o músculo trabalhando, ele vai queimar esse excesso e a formação desse músculo é um fator neuroprotetor. Então, existe sim plasticidade mediante a pressão ambiental para a gente construir uma epigenética saudável. E aí, para as mães que amamentam, eu gosto muito dessa foto. Seu filho é o que você come. Muitas vezes a gente está preocupado ali com ganho de peso na gestação e a gente esquece, até porque tem privação de sono, tem cansaço, tem me recolocar nesse lugar que eu não sei quem eu sou, como eu tô. Às vezes eu tô exausta, e a gente vai descontar muitas vezes as emoções na comida. Então, as suas escolhas diárias também vão determinar essa saúde do bebê nesse lugar. Também, mulheres que somos, a gente é feita de 3 grandes marcos principais: a primeira menstruação, a menarca, a gestação e a perimenopausa e a menopausa. Eu posso dizer que eu já dei cheque na menarca, na gestação e na perimenopausa. Hoje eu me encontro na perimenopausa, com 40 anos. Menstruei aos 9, então eu já tenho aí características históricas familiares que eu tenho a menopausa precoce. Então eu já estou em tratamento. Então, nesse lugar, a gente tem algumas fases na vida da mulher. Ontem eu escutava um podcast do Efraim com no Mil e Uma Tretas, onde a Tayla Ayala, quem não conhece, recomenda esse podcast, eu gosto muito. E ela falava: não, a mulher é muito complexa, nós somos um boom de transformações hormonais. Então, na menarca a gente tem uma transformação, na gestação a gente tem outra, e na perimenopausa a gente também tem outras transformações hormonais. E a principal, que tem muito a ver com o trabalho de vocês, a principal característica quando eu falo de composição corporal na perimenopausa, um dos sintomas é o excesso de gordura abdominal. Sabe aquela pessoa que não tinha barriga e começa a ter um depósito de barriga, né, de gordura abdominal, aquela pochetinha? Isso, se você tem aí mais que 38, 39 anos, eu te convido a investigar esse lugar de perimenopausa. A perimenopausa é a deficiência da nossa produção hormonal pelo nosso envelhecimento ovariano e que ela tende a começar 10 anos antes da menopausa. Então, nesse lugar, mulheres aí, 38 mais, 40 mais, se começa a perceber confusões mentais, gordura abdominal que você não tinha antes, apatia, um, um cansaço constante, que você olha, faz exames e está tudo bem. Se você não pensou na perimenopausa, eu te convido a pensar. Durante as nossas escolhas diárias e a nossa programação, as nossas escolhas vão interferir no nosso nível de cansaço, no nosso humor, na nossa disposição, na nossa imunidade, na redução de dores e desconfortos físicos, digestivos, vai interferir na nossa concentração, na nossa memória, na fadiga, na amamentação, aqui está escrito errado, no ganho de massa muscular. Então, as nossas escolhas diárias, elas vão determinar grande parte dos nossos sintomas. E o meu principal convite para vocês aqui agora é que vocês participem da regra dos 30. Não tentem fazer o cheque dessas 4 regras que eu vou falar. Mas de tudo que vocês, quando vocês ouvirem, tem um papel, uma caneta, às vezes o alt, escute, anote que são 4 metas que vocês precisam fazer isso para construir saúde. 30 minutos de movimento, de preferência diários,
30 gramas de proteína por refeição, 30 gramas de fibras ao dia, que são as sementes. Quais são as sementes? Chia, gergelim, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Hoje a gente sabe que essas sementes elas são reguladores hormonais e elas interferem muito na nossa. Nós somos mulheres feitas de ciclos de flutuações hormonais. Essas sementes hoje elas têm uma característica importante de moldar e regular essas oscilações hormonais que temos, pela característica estrógena, proteica, de gordura que esses alimentos possuem. Então, sempre tente colocar na sua rotina diária pelo menos 1 a 2 colheres de sopa desse mix de semente, o que a gente chama de granola salgada, que você pode comprar pronto. Ou você pode dourar um alho, colocar um azeite, colocar o tempero que você gosta e envolver as sementes que você tem em casa, que são gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, amaranto. E aí você pode fazer um mix disso tudo, linhaça dourada, linhaça marrom. Só um cuidado muito importante. Eu peço para que nunca seja do a granel, porque o a granel é um lugar de pouco higiene, vou falar assim. É um lugar que a gente está sempre abrindo, está sempre manipulando, tem saliva. Então, dentro de um lugar que eu gosto de indicar, que o preço é excelente, entra na Amazon, compra sementes. E aí, depois eu vou partilhar meu contato. Se quiser, eu partilho ali quais são as marcas, que eu não vou ter em tantos detalhes. Mas compre as sementes e faça o uso dessas sementes todos os dias. E hoje eu acho que das minhas maiores dificuldades é 30 minutos de silêncio e conexão. Vivemos em um mundo acelerado, que a gente tem que estar produzindo, gerando todo momento muita coisa. A gente entra num looping muito grande de multitarefas, mas a gente precisa normalizar, perceber como estamos. Eu sei que mãe de criança pequena aí não vai conseguir. Talvez a sua vida está tão bagunçada, tão desregulada, que você não consegue nem pensar nisso. Mas um determinado momento nessa construção de ser melhor um pouquinho todo dia, não esqueça desses 4 pilares. 30 minutos de movimento, 30 gramas de proteína por dia, 30 gramas de sementes ao dia e 30 minutos de silêncio e conexão com você mesma, seja em oração, seja em meditação, seja tomando o seu café com calma, seja olhando para o nada, mas não deixe de olhar para você nesse lugar. E que você tenha como base da sua vida comida de verdade. Não fique preocupado se a barrinha é boa, se você tem que fazer o shake proteico, se você tem que bater o whey, se você está atingindo a sua meta proteica. A saúde principal, ela se constrói com alimentos da natureza ou minimamente processados ou feitos por alguém ou algum lugar que você conheça. Vamos lá. Ovo, se você tolerar, de preferência todos os dias. Leite de vaca, se você tolerar, não tiver nenhuma intolerância ou alergia, também frango, carne, arroz, feijão, queijo, iogurte natural, não é aquele iogurte cheio de lista de ingredientes. Frango, falei, né? Peixe, sementes, como eu disse, tapioca, comida de verdade e fruta. Não tem nada mais prático no lanche do que você pegar uma banana, que você comer um iogurte natural e colocar um fio de mel, ou colocar um leite ninho, tá tudo bem também. Mas baseie-se na sua alimentação de comida de verdade. E se você é aquela pessoa que tentou, não sabe como começar, esse lugar que se começa é na compra. Se você tiver dentro de casa aquilo que você gostaria de reduzir o consumo, não tem santo que vá fazer você resistir àquilo ali, porque é uma tortura para você. Eu falei hoje em consulta com a paciente, eu sou a louca do chocolate. Se tiver chocolate na minha casa todos os dias, ou alguma sobremesa que tenha chocolate, eu vou querer e vou comer. Porque eu vou colocar qualquer pensamento para mim que eu mereço, que eu preciso, porque. Então eu não tenho dentro de casa. Se eu quiser, eu vou lá, compro, consumo. E vou lá com uma boa, compro e consumo. Tá tudo bem. Mas na minha casa tem. Se você olhar, eu vou à feira de orgânico toda semana. A minha despensa é uma caixa só. Eu não tenho um armário, uma prateleira. A minha despensa só é só eu e minha filha, não é grande. A minha despensa ela tá dentro da geladeira do meu freezer. E é isso que eu quero falar com vocês. Como organizar um planejamento alimentar? Olha só, isso aqui é até uma imagem que a gente usa na Acorda Mulher. É comida de verdade. É comida minha, é comida da minha sócia que está comigo nesse projeto e que eu não vou conseguir aprofundar em detalhes, mas que vocês busquem a simplicidade. Aqui são fotos bonitas, mas eu quero que vocês busquem a simplicidade. Esse aqui, por exemplo, vocês conseguem ver quando eu marco com a seta?
Dá para ver, Thaís? Hein, Thaís? Ai, dá para ver com a seta quando eu coloco a seta aqui? Dá sim. Isso aqui é uma casquinha de queijo mussarela com ovo cozido mexido com cottage, ou requeijão, ou creme de ricota. Então, assim, são coisas simples que você pode, deve fazer e precisa fazer para ter aí a sua base de comida de verdade todos os dias. Mas para você ter comida de verdade todos os dias, até a última pergunta, como encaixar tudo que precisa ser feito e dar conta de tudo? A gente precisa entender que o freezer tem que estar ao nosso favor. Sabe aquela comida que você fez e que você não vai comer, que às vezes você espera estragar para você jogar fora? Ela pode ir para o freezer e um dia te salvar e te socorrer. Você pode receber suas carnes ou comprar suas carnes e já temperar e já deixar pronta e congelar pronta ou já congelar temperada. Você pode ter no seu freezer sempre lanche pronto. Então, por exemplo, fez um bolo, faz o bolo para congelar ou faz o bolo, come a metade, outra metade você porciona e congela. Tenha pão de fermentação natural dentro de casa. Esteja ele no freezer, vai usar o pão de fermentação, não vai usar um pão de pacote. Tenha fruta congelada para você bater numa vitamina, para você comer com iogurte, para você bater, às vezes, num suco e não precisar comprar um suco industrializado. Tenha o freezer ao seu favor. Hoje, se você olhar dentro do meu freezer, eu tenho feijão cozido, grão de bico cozido, carne pronta, acerola, couve congelada para bater no suco verde, massa de pizza que a minha mãe faz, pão de fermentação congelado, um bolo que sobrou um pedaço e eu congelei. E tem uva congelada, morango congelado, páprica congelada, parmesão congelado, gorgonzola congelado. E por que eu congelo? Porque eu não vou ter sempre esse disponível. Se eu deixar na geladeira, ou não sempre vou ter disponibilidade para fazer. E se eu deixar na geladeira, isso vai estragar. Ah, Brunella, mas na minha rotina hoje eu não consigo, eu não cabe, não quero, não gosto e tá tudo bem. Então você pode usar de recurso que eu oriento muito aos pacientes, se vocês quiserem, quem é de Vitória, eu tenho contato, contrate uma pessoa que vai na sua casa, ela vai te cobrar aí 250, R$ 270. Algumas cobram mais caro, mas você encontra no mercado essa, se você não tem ajudante em casa. Ela vai na sua casa, vai cozinhar tudo que você precisa, você vai colocar isso no freezer, isso vai te dar paz. Ter o freezer abastecido, ele te dá paz. Então, dentro desse lugar de saúde, de escolhas diárias, você precisa pensar no seu planejamento, tendo sempre o freezer ao seu favor. Tempere sempre a sua comida com temperos naturais, nada de tempero a granel, nada de tempero de feira. Quando você comprar a sacolinha de tempero no supermercado, você tem que ler, porque vai ter glutamato monossódico, vai ter corante, vai ter amido. Então, comece a ter o hábito de ler o rótulo e sempre prefiro um alecrim fresco ou desidratado, onde você veja só as folhas do alecrim, um tomilho, um manjericão. Os temperos naturais, eles são antioxidantes que vão ajudar a combater toxinas, coisas ruins que estão dentro do seu corpo. Ele vai te ajudar a construção dessa saúde. Escolha as sementes de forma adequada, assim como eu falei para vocês, não usar no granel, usar essas sementes já fechadas e que vão ajudar. Toda mulher deveria fazer todos os dias o consumo de sementes. Seja num ovinho mexido, seja em cima da salada, seja se for fazer uma farofa, igual hoje eu fiz uma farofa de almoço, era farofa, farinha de mandioca, farinha de aveia e chia. Outras vezes eu coloco linhaça. Então, coloque essas sementes em lugares que hoje você não está comum de consumir. Então, vai fazer um iogurte? Coloca suas sementes. Você pode pegar essas sementes e envolver com um fio de mel e levar no forno. Então, você vai ter uma, tipo, como se fosse uma granola. Então, existe um lugar que você pode explorar, que eu não vou conseguir aprofundar aqui, mas que você que é mulher, para a sua saúde, você precisa colocar nesse hábito. E as sementes, elas são fonte de proteína, de super nutrientes, então zinco, selênio, magnésio, ela vai estar rica em abundância e ela te dá o controle de saciedade. Então, se você está passando por fomes constantes, descontando emoções na comida, uma baixa de saciedade, alimentação com alta carga glicêmica, que é muito carboidrato, o uso regular de sementes ele vai te ajudar nesse lugar também. Ô, Bru, a gente tem uma pergunta aqui da Naya. Pode tirar o seu áudio, Naya? Obrigada. Eu não sabia em relação a comprar granel, porque eu só compro a granel,
E eu queria saber a respeito, porque eu comprei uma linhaça já triturada. Ela é Uhum, tipo farinha. Aí eu fiquei uhum, até com medo, porque eu vejo muita gente falando que é para comprar ela a granel e fazer ela triturada na hora. Só que veio uhum, num saquinho, embaladinho, tudo certinho, igual você acabou de falar, e eu nem sabia. Mas então eu uhum. posso fazer uso dela normalmente, certo? Pode, mas deixa eu te contar uma coisa. O mercado, a indústria que mais cresce é o mercado da saúde. Grande parte das pessoas que estão na construção desse mercado, eles não fazem por mal, eles não têm informação. Você pode consumir o que está na sua casa? Pode. Mas você precisa comprar de novo? Não. Por quê? Quando eu trituro essa semente em tempo antes, ela oxida. Sabe quando você come uma maçã ou abre um abacate e você depois vai envelhecendo aqui, ali, a presença da gordura, ela vai fazer a oxidação em contato com o oxigênio. Então, dentro desse lugar, você comprar a farinha de linhaça, você está perdendo propriedade nutricional. Também, o meu cuidado com a granel é qual é a certeza, se você compra hoje vamos lá, colocar uma páprica no supermercado, no processo industrial, tá num pacote, você vai ler, você vai ver que não tá só páprica, vai ter um monte de coisa. Qual a certeza que você tem no granel? Nenhuma. Qual a Então, a minha certeza que dúvida você. é essa, porque quando eu leio, eu falo, eu desisto, não quero comprar mais nada, porque tem um tanto de coisa no rótulo. Então, vamos lá. Existe um aplicativo que agora é assinado, que custa 15 ou R$ 19 mensais. Eu uso ele a todo momento, que se chama Desrotulando. Lá, nesse Desrotulando. aplicativo, você vai conseguir, coloca assim, linhaça, ele vai te dar a nota de toda a classificação de 0 a 100. Aí tem a nota vermelha, amarela e verde. Você deve consumir, na sua rotina, alimentos de nota verde. Então, nesse lugar, você vai escrever linhaça e você vai saber qual que você vai comprar. Entende? Então, nesse lugar, no aplicativo, você consegue ter uma exploração bem importante do que tem ali e você é segura para consumir. É um órgão sério, é uma empresa séria, você pode consumir. Tem mais de 10 anos essa empresa. Então, no a granel ou no cara da feira, sinto muito, ele não sabe te dizer o que tem. Ele vai te dizer pela pressão do ambiente, mas ele não consegue te dizer o que tem. E às vezes pode ter um corante, às vezes pode ter um amido, às vezes não tá limpa. Eu mesma, eu já fui uma pessoa que frequentei granel, mas eu comecei a me questionar quando a minha tia tinha várias teias de aranha. Eu falei, gente, mas Hum. isso é o quê? É fungo. É como se fosse teia de aranha, né? Isso é fungo. E o fungo hoje habita o nosso corpo. Isso também é uma construção de não saúde. Então, nesse lugar, eu recomendo que não faça o granel justamente pela composição e pela asepsia, tá? Então, agora eu já era paranoica, eu não sei nem como que comprar. Então, vamos lá. Você vai baixar o Desrotulando App ou você vai no aplicativo da Amazon e você vai comprar, você vai escrever farinha de linhaça e você vai ver, tem a marca Native, tem a marca, eu sou péssima de nome assim, eu sou péssima não, eu tô na perimenopausa, como eu falei, meu nome não é por maldade, é porque eu esqueço mesmo. Tem a marca Native, tem outras marcas, Vital, depois qualquer coisa, eu vou deixar o meu contato, você me chama lá e eu te ajudo. Mas pela Ah, Amazon eu você vai quero. encontrar muita coisa, tá bom? A Tá Amazon é um ótimo. lugar que você vai encontrar muita coisa. Tá bem, obrigada. De nada, imagina. A gente também, pensando no planejamento alimentar, a gente tem que pensar na construção de um prato saudável. Um prato saudável, ele precisa ser, se você é favorável a estar ali no objetivo do emagrecimento, ele tem que ser composto de metade de legumes e a outra parte arroz, feijão e carne, ou outro carboidrato, proteína animal e proteína vegetal. Ou se você não está no processo de emagrecimento, você pode ter um pouco menos de legumes, mas você precisa ter que o mais que tenha no seu prato é a soma do feijão e da carne. É muito comum a gente colocar muito arroz no prato, nada ou muito pouco de legumes e um pouco de arroz e um pouco de feijão, às vezes nem coloca, e um pouco de carne. Quando a gente pensa em saúde, em construção, não é que o carboidrato é um problema. Muito pelo contrário, como arroz com frequência, tudo bem ter macarrão, tudo bem ter polenta, mas o que eu não posso ter é uma composição onde que mais vai predominar no meu prato é arroz, macarrão, farofa, polenta, batata, inhame. Por quê? Porque isso vai demandar mais de insulina e aí eu vou construir uma alta carga glicêmica que não é saudável para a saúde e mais que isso, toda vez que eu tenho, principalmente no objetivo de vocês, toda vez que eu tenho uma refeição de alta carga de carboidrato, eu tenho um pico de insulina
em forma muito resumida, tá? E esse excesso, ele vai ser armazenado na forma de gordura, na forma de triglicerídeos. Então, quando a gente acha que o triglicerídeos alto é pela gordura, não. Triglicerídeos é erro relacionado a carboidrato, que é armazenado na forma de gordura. E a nossa gordura inicial, que é armazenada, ela é armazenada nessa gordura subcutânea e abdominal. Então, o primeiro lugar, quando eu vou armazenar esse excesso de carboidrato, é na barriga. Então, se você deseja perder barriga, não tem um alimento que vai favorecer a sua perda de barriga. Tem uma alimentação equilibrada, com controle de glicose, de baixa caloria, que você precisa exercer nesse lugar. Como que é fazer uma alimentação de baixa caloria? É ter fruta em constância, é ter legumes em constância. Aí, se você, eu vou falar que também não tem nenhum segredo quanto a isso. Se você tem restrição de legumes, é ter mais proteína, mas ter menos carboidrato, é não abusar de tantas gorduras, igual muita pasta de amendoim, muito abacate, muito coco, ter um cuidado nesse lugar, ele se torna importante para se ter controle de caloria, tá? Prefira sempre alimentos da safra ou orgânicos. Sempre coloque a sua alimentação como a primeira parte da sua nutrição, as sementes juntos, os suplementos, eles são consequências de algumas desordens ou necessidades, e não, o suplemento nunca vai substituir uma comida de verdade. Tenha sempre salada e frutas picadas na geladeira. Se você for deixar para fazer a salada na hora da fome, esquece. Você tem que ter um planejamento que você ou vai comprar pronto, ou você já vai deixar congelado, mas você precisa ter uma rotina que você já tenha isso pré-disponível. Então, dicas legais. Deixa o tomate já lavado, deixa uma cenoura já ralada, deixa uma beterraba já ralada, vai te ajudar nesse lugar. Então, por exemplo, hoje eu comi uma carne e na carne tinha cenoura e cebola e tomate. Então, são legumes que às vezes você vai fazer na pressão junto, em vez de ter um prato cheio de salada, você ainda está ali construindo saúde, tendo legumes ali nessa carne. Está sempre disposta ao novo, né? Ao novo, a procurar coisas novas, a conhecer coisas novas com base de segurança, eu falo, né, no sentido de escolhas alimentares, tá? Não estou falando de informação, de internet, nada disso. Mas predisponha a conhecer frutas que às vezes tem muito tempo que você não come, formas de preparo que tem muito tempo que você não faz ou que você nunca fez. Esteja disposta a esse novo. Tome cuidado com o açúcar. Tenha planejamento quando você for sair, quando você for fazer estratégias de comer fora de casa. Carregue, né, sua fruta na bolsa, ou tenha fornecedores legais que você consiga construir a sua saúde. Sempre prefira a fruta do que ao suco. E uma coisa que é muito comum é você ter o iFood como uma opção. O iFood, ele não vai ser uma opção quando você quer construir perda de gordura abdominal, construção de saúde e emagrecimento. Se você não planejou antecipado, pega um ovo mexido e faz. Ontem eu brinquei até com o paciente. Quando você tá com fome, ela vai falar, ela falou, tô. Eu falei, então eu vou pegar um ovo. Era uma criança nesse caso. Eu vou pegar um ovo ali para você. Não, 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 não quero não. Então eu brinco quando você tá, quer saber se tá com fome? Faz um ovinho mexido porque você tá com fome mesmo. Então nesse lugar, não deixa a comida ocupar um lugar de fuga, né, para você. Tenha ela como um lugar de nutrição. Então, se você está com fome, principalmente ao final do dia, às vezes você não fez um café da manhã correto, você não almoçou corretamente, você pulou o seu lanche da tarde, a hora que você para é à noite. Aí você está cansada. Aí você não planejou sua refeição. Aí você pensa em quê? No hambúrguer, na pizza, no pão. Aquilo ali que vai te dar conforto naquele lugar de estresse que você teve do seu dia inteiro, do seu cansaço, muitas das vezes da sua privação de sono. Então, se você tiver o iFood no seu celular, o cartão cadastrado, isso vai ser muito automático e isso vai se tornar hábito. Então, dentro de um lugar de rotina, eu falo que é melhor ter um pão com ovo, um bom café da manhã, um mingau, uma vitamina, não que seja isso o melhor das opções, do que você recorrer ao iFood como uma rotina na sua vida. E aí, naquelas regras dos 30 minutos de exercício, 30 gramas de proteína, eu trouxe para vocês como que vocês têm que pensar aí no café da manhã para vocês. A gente precisa pensar que para ter 30 gramas de proteína no café da manhã, eu preciso ter 2 ovos
ou eu preciso ter de 2 a 3 porções desses alimentos que eu vou falar aqui agora. Ovo, ou iogurte natural, ou meio scoop de whey, ou 2 colheres de sopa de cottage, ou creme de ricota, ou tofu. Então, eu vi que tem vegetariano. Então, na sua refeição, quando você pensa no café da manhã, você tem que ter 2 a 3 porções desse item. Ovo, ou iogurte natural, ou leite de vaca, ou whey, ou cottage, ou tofu, ou frango desfiado. Então, vamos supor, você vai fazer uma tapioca com frango. Você vai colocar 3 colheres de sopa de frango. Você vai fazer um pão com queijo. Você vai colocar 30 gramas de queijo. Você vai fazer um pão com queijo e ovo. Você vai colocar 2 ovos e 10 gramas de queijo. Então, você vai colocar aí, tenta sempre pensar. Obviamente que isso não é individualizado, é uma regra geral, tentando ajudar vocês. Vocês vão pensar sempre num café da manhã que tenha leites ou derivados, ou whey como uma alternativa, se for o caso, o cottage, o tofu, o frango ou o ovo dentro desse lugar de café da manhã. No almoço, você tem que ter a proteína animal, se você não for vegetariana. Vou falar da vegetariana daqui a pouquinho. Mas você tem que ter a proteína vegetal. O que é a proteína vegetal? Feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico ou tofu. Esses elementos precisam estar na sua rotina todos os dias. Para a construção de saúde de microbiota, para ajudar nos processos digestivos, para construir o aporte muscular. Tem muitas perguntaram vocês perguntaram sobre ganho de massa muscular, sobre flacidez. Se você não come feijão todos os dias ou alguma dessas proteínas vegetais, você não está construindo esse lugar. A não ser que você tenha um plano muito montado e muito individualizado para você. Mas, de uma forma geral, para ser saudável, para construir massa muscular, força muscular, evitar flacidez, a gente vai precisar ter feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico. E você que é vegetariana, quando escutar isso, você vai incluir o feijão, a ervilha, a lentilha ou grão de bico dentro desse lugar que a carne ocuparia. Então, o seu prato ele vai ter que compor a grande maioria aí dessas leguminosas. O lanche da tarde, eu falo que é aqui que mora o perigo, que a gente vai, às vezes, come demais, ou a tarde está sempre corrido, ou tem um monte de coisa do filho para fazer, e quando a gente vê a tarde passou e eu tô lá morrendo de fome chegando no jantar. Aí no jantar eu tô estressada, eu já como qualquer coisa, porque já foi tudo, né, bagunçado do meu dia. Não pular o lanche da tarde é uma regra muito importante. E aí eu vou fazer um adeno muito específico para vocês, que é muito da demanda de vocês e que cabe para todas as mulheres, se estão na perimenopausa, se estão na gestação, se estão no puerpério, se estão na amamentação exclusiva ou complementar, ou se querem buscar ganho de massa muscular ou construir saúde. É o que a gente tem hoje chamado de colágeno protein, tecnologia body balance. Tem uma foto daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês. Você pode diluir ele em água, você pode diluir ele no leite, você pode diluir ele no iogurte, mas toda mulher deveria fazer 16 a 20 gramas de colágeno protein todos os dias dentro desse lugar. De firmeza, de elasticidade, de proteção de densidade óssea, principalmente as mulheres que já estão aí falando de perimenopausa. Ah, eu abri a janela, perdeu a apresentação de novo, não perdeu? Não, agora sim. Não? Agora caiu. Agora sim, né? Peraí. As mulheres que estão aí na perimenopausa, elas precisam pensar em densidade óssea, em prevenção de osteoporose, proteção articular. Então, para a saúde da mulher, o colágeno proteína ele é extremamente digestivo, então ele não vai te dar aquela distensão igual às vezes o whey dá. As mães que estão em APLV, o colágeno proteína, que são esses aqui, eles são marcas que eu gosto de indicar, que são marcas limpas. Ele vai te ajudar, ele não vai interferir ali, não, porque não tem a proteína do leite de vaca. Então, todas as mulheres deveriam e precisam fazer uso. A ordem aqui é pelo sabor, tá? Tem outros sabores, mas as marcas que são mais aceitáveis de paladar, tá? Então, quem quiser depois fazer uso e recorrer, um scoop ao dia, de uma regra geral, e a ordem de aceitação é do Essential da Nutrify, tá? Mas são marcas boas, é aquele que você quiser testar e consumir. Tem outros sabores, tem sem sabor, e isso vai do seu critério. Mas o melhor lugar para se usar um colágeno protein é no lanche da tarde, que vai aí te ajudar
a bater beta proteica, vai te ajudar a cuidar da sua proteção, do ganho de massa muscular, mas também vai te ajudar a não chegar ao jantar com desequilíbrio e fome desesperada. Para o jantar, tenha sempre panquecas compradas ou feitas, ou da pessoa que vai preparar para você. Se você é daquela que gosta de panqueca, tem um macarrão. Hoje a gente tem massa de grão de bico, a farinha de grão de bico, que vai ajudar aí, que você vai usar igual a farinha de trigo, que você vai fazer uma massa de panqueca, se você for fazer, que você vai fazer um muffin, sabe tortinha de liquidificador? Que você bate no liquidificador, então você vai usar farinha de grão de bico, então você está fazendo uma farinha, um muffin proteico, coloca em forminha de cupcake, leva no freezer, congela, coloca legumes, coloca espinafre, coloca semente, coloca carne, frango, ervilha, lentilha, vai variando isso. Tenha sempre essas tortinhas no freezer. Você pode comer, a sua família inteira pode comer, às vezes pode ser um jantar, você pode carregar e levar isso para o lanche da tarde. Então, usar a farinha de grão de bico era um lugar que vai ajudar no controle proteico, no ganho de massa muscular, na saciedade, na resistência insulínica, na prevenção de gordura abdominal e mais que isso. Quando a gente também fala de saúde emocional, o grão de bico é o alimento precursor do hormônio do bem-estar. Então, trazer o grão de bico na sua rotina diária, ele também era um fator protetor. Obviamente, eu não estou falando em casos já avançados que necessitam de tratamento, que ele vai ser a resolução desse lugar, tá? Mas dentro de comportamentos e hábitos alimentares que vão te ajudar no favorecimento de funcionamento das suas sinapses hormonais, mentais, emocionais, o seu funcionamento neurocognitivo e de emoções, a gente tem que pensar que o grão de bico é um lugar que é importante estar. Então, no jantar eu deixei aqui algumas opções: um peixe com purê, uma sopa creme, uma sopa de leguminosa, um mingau, uma gororoba, que é o que eu chamo, que Thaís até come, né? Que eu amo, eu como minha gororoba todos os dias, eu não vivo sem ela. O que é gororoba? Iogurte natural, eu coloco colágeno proteína, eu coloco a fruta que tem, às vezes eu coloco um pouco de leitinho, às vezes eu coloco um pouco de chia, às vezes eu coloco um pouco de linhaça, eu vou misturando de acordo com o meu humor. É ali, aquela gororoba, ela vai sendo variada, porque também é importante dizer para você, por mais que você tenha gororoba, é importante que você varie essa composição para que você não tenha monotonia alimentar. Uma crepioca, eu estou também viciada na crepioca de noite de jantar. A gente tem muita coisa prática que pode ser feita e também tá tudo bem comer um pão com carne. Essa semana eu já comi, tá tudo bem. Não tem problema você ocupar esse lugar, mas não é para ser o lugar do todo dia. Volto lá para o começo. As suas escolhas diárias vão determinar muito o seu lugar de saúde. Então, se você é aquela pessoa que está comendo pão no café da manhã, pulando no lanche da tarde, comendo pão no jantar, aí requer uma atenção. Mas se você faz seu café da manhã de pão hoje, mas à noite você vai comer uma crepioca, amanhã você não come um pão no café da manhã, aí de noite você come um pão. É esse equilíbrio que às vezes a gente falta nesse lugar, de sair para o 8 para o 80. A gente não tem que ocupar em nenhum desses dois extremos. A gente precisa encontrar naquilo que cabe para a gente, da nossa vida, dentro de tudo que eu estou falando, listar aquilo que faz sentido para você, que é para o seu momento, e você vai fazer uma ordem das organizações que você vai fazer. Pequenos hábitos de tudo isso que a gente está falando, eles podem impactar positivamente na nossa saúde e na longevidade. E aí eu vou destacar alguns outros que nós não falamos. Obviamente, as mães de bebê pequeno têm uma restrição que não depende só delas, mas cuidar do seu sono é um lugar de saúde. Vamos lá, trazer informações breves. Sono alterado interfere em mecanismos de saciedade e de bem-estar. Então, se você não dorme bem, a propensão de você ter descontando emoções na comida, encontrar o prazer na comida, uma fome sem fim, também tem uma relação com a regulação hormonal que acontece na ausência do seu sono, tá? E, na verdade, vai acontecer a desregulação hormonal. Jantar tarde. O que é jantar tarde? Depois, no máximo, de 20 horas da noite. 20 horas, né? Da noite já é. Depois de 20 horas, isso vai fazer pico de insulina, alteração de cortisol, depósito de gordura abdominal. Então, jantar cedo é um lugar que todo mundo precisa ocupar. Ah, Brunella, nem todo dia eu vou conseguir jantar cedo. Ok, eu ontem também saí do consultório 9h15 da noite, jantei 9h30. Mas isso é uma exceção. O que é todo dia é trazer para uma rotina
que jante cedo. Hoje eu atendi uma paciente que ela termina de trabalhar às 5, 5 e meia, aí às 18 horas ela vai tomar café da tarde. Aí ela vai jantar 9 horas da noite. Não, a gente precisa mudar esse lugar para que você, do seu todo dia, e ela coincidentemente estava preocupada com gordura abdominal. Você precisa mudar a sua dinâmica para que você jante cedo e não ative o hormônio insulina tarde da noite. Cuidar da sua saúde intestinal é um lugar de saúde hoje. Hoje nós somos o que temos na nossa microbiota intestinal, as bactérias que estão com a gente. E aí, hoje ontem eu li um documento que dizia que o nosso intestino ele precisa de jejum. Então, se eu sou aquela pessoa que toda hora estou mastigando, estou comendo, estou dando ali um trabalho para minha microbiota, é um lugar que eu preciso rever. E isso principalmente na janela da noite. Quando eu penso em saúde, regulação hormonal, em digestão, é muito legal a gente pensar numa janela de repouso para o nosso intestino, nosso sistema digestivo, de 10 a 12 horas. Na sua rotina, tenha sempre previsibilidade. Trabalhar o que precisa ser feito na hora que você tem que fazer, ele te traz um estresse e um desgaste muito grande. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje eu tinha a palestra 2 horas da tarde. Eu atendi até. Eu deveria ter atendido até meio-dia e meia, mas atrasei, atendi até meio-dia e 50. Nesse caminho, eu tinha de meio-dia e 50 até 2 horas, eu tinha que buscar minha filha na escola, dar almoço para ela, almoçar e vir estar aqui com vocês. Se eu não soubesse o que eu ia almoçar, se eu não tivesse planejado isso lá desde segunda-feira, porque eu sou essa pessoa que planeja minha refeição na segunda-feira, eu ia chegar aqui no almoço agora, ou eu ia comer qualquer coisa, ou eu não ia ter almoçado, ou eu ia ter pedido um iFood. Então, nesse lugar, a previsibilidade, ela traz um lugar de conforto para vocês. Inclua sempre rituais na sua rotina. Hoje a gente está falando de perda de gordura abdominal, de saúde, de ganho de massa muscular, mas a gente não pode não normalizar você não ter tempo para você não fazer pequenas coisas por você, seja uma caminhada na praia, seja um café com as amigas. A gente hoje tem vivido cada vez mais o isolamento, principalmente mães de bebês pequenos, mas dentro do que for gentil para você, traga você esses rituais simples, esses encontros coletivos, faça aquilo que te faz bem, né? Semana passada eu encontrei uma amiga que pediu para conversar comigo, ela falou: não sei quem eu sou e eu não sei do que eu gosto. Então, se você se encontra nesse lugar aqui hoje, obviamente que talvez você precise de ajuda além do que está tendo aqui nesse momento, mas encontre aquilo que te faz bem, que te traz paz. Tente colocar isso dentro do seu hábito regular. Fuja das telas. A tela hoje, a grande maioria das pessoas já sabe, mas poucos conseguem executar. Mas fugir da tela no início ao fim do dia interfere diretamente com toda a sua regulação hormonal, as suas emoções e o seu bem-estar. E mais que tudo, hoje a gente tem que pensar também em cuidar da nossa mente. E quando eu penso em cuidar da nossa saúde emocional através da alimentação, tô quase acabando, tá? Através da nossa alimentação, eu tenho que falar do grão de bico, que são alimentos precursores de triptofano, né? Na verdade, eles são fontes de triptofano, que é um aminoácido, que são precursores de serotonina. Então, o grão de bico, o chocolate 50% a 70%. Então, por exemplo, uma mãe que está em privação de sono, você não vai conseguir mudar a sua rotina de sono, mas você ser estratégico em comer um chocolate 50% a 70% ali depois da rotina do sono do seu filho, um jantar leve, comer um chocolate, você vai relaxar, você vai ter a sensação de bem-estar, você vai ter esse gatilho, vamos dizer assim, esse mecanismo de ativação para que você tenha um sono, por mais que seja curto, um sono de qualidade. Às vezes a suplementação de magnésio que vai te ajudar a induzir aí esse sono, uma série de outras coisas, comer um grão de bico no jantar, colocar aveia às vezes no jantar, incluir ovos, queijos, esses todos são alimentos que vão te ajudar nessa produção da sensação de bem-estar. E a mãe que amamenta, a mãe que está em privação de sono, trazer esses alimentos que estão aqui na rotina da noite vai te ajudar aí a trazer esse conforto e esse bem-estar. Até agora não falamos nada de suplementação, porque eu falo, né, eu comentei que
o primeiro lugar que precisa ocupar na sua vida é a comida. Mas para quem está com dificuldade de sono, quem está aí precisando de regulações hormonais relacionadas ao sono, ao bem-estar, a gente tem alguns produtos no mercado que são muito legais que vocês podem e devem utilizar. Até a gestante pode usar, que é o Mil-Inositol ou o Blue Calm da Pura Vida. São suplementos que vão ter magnésio, inositol e que vão, às vezes, alguns vão ter melatonina e outros não, que vão ajudar nessa regulação, nessa ajuste do sono. Eu faço uso regular por conta da perimenopausa, por conta da flutuação hormonal de estrogênio na madrugada, então ajuda, me conduz a um sono melhor, não me deixa de ressaca, não vai te deixar de ressaca e não existe contraindicação. Então, se você precisa olhar para essa qualidade do sono e a saúde emocional, você pode fazer recurso desse nutriente, desse suplemento. E aí, trazendo suplemento em saúde da mulher, não existe receita de bolo. Quem vai determinar os seus suplementos são seus sinais e sintomas, são os seus exames laboratoriais. E a alimentação, ela vem sempre antes de qualquer cápsula. E o que serve para sua amiga não serve para você. Ah, eu tô tomando isso porque minha amiga médica foi, ou que a minha amiga falou, que serve para sua amiga, não serve para você. Em alguns casos, mal também não vai fazer para você. Só que, de verdade, e muitas vezes, você pode estar jogando dinheiro fora. Não é algo barato a suplementação e sustentar essa suplementação hoje. Então, fazer a autossuplementação hoje tem uma relação direta com o perigo de saúde. Ah, Bruna, mas eu uso ômega e não vai me fazer mal nenhum. Mas dependendo do ômega que você usa, a cápsula que você usa, o tipo que você usa, você está jogando dinheiro fora. Então, a autossuplementação te traz nesse lugar de desperdício do seu dinheiro também. A mãe que amamenta e a saúde emocional, ela precisa ser olhada com atenção com relação à suplementação. Eu não vou me ater, mas se você tem um cheque em um desses dois lugares, você precisa olhar os seus exames e você precisa pensar na sua individualidade, mas você precisa suplementar, sim. E a mulher, aqui eu não coloquei, mas a mulher na perimenopausa também. Chegando ao final, o que eu posso dizer para você que é essencial? Comida de verdade. E o que você deve evitar? Monotonia alimentar, ou seja, comer todos os dias da mesma coisa, e comer comida com datas de validade muito extensas. Isso é o princípio básico quando eu penso nessa lista enorme de coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente volta ao início. Ao final dessa nossa conversa, o meu desejo é que você consiga responder todas essas perguntas. Então, de uma forma muito breve, quais alimentos ajudam a secar a barriga? Não existe o alimento que vai ajudar a secar a barriga, mas é cuidar da composição da sua refeição, é ter o horário do seu jantar, é você colocar a regrinha de 30 gramas de proteína todos os dias. Existem alimentos que ajudam na produção de leite? Existem, sim. Então, suco de uva integral, uva roxa, chá da mamãe, açaí, são alimentos que vão, principalmente o açaí puro, tá? São alimentos que sim vão ajudar na produção de leite materno. E existe fitoterapia que pode ser feita aí, tem alguns suplementos que podem ser comprados, então, mas do ponto de vista da alimentação, você tem que pensar em suco de uva integral, ele é excelente. O colágeno protein também vai te ajudar na produção de leite materno. A uva roxa também vai ajudar e o açaí também. Alimentos proteicos para colocar em lanche na dieta da PLV. Se você faz um bom café da manhã, se você faz um bom almoço, se você faz um bom jantar, você não precisa se preocupar com o lanche proteico. Você pode usar, talvez, o muffin de grão de bico, mas você não precisa ficar preocupada ali em ter proteína em todas as refeições, porque se torna um lugar mais difícil. Mas você vai incluir as sementes, ou aveia, ou castanha, ou pasta de amendoim, só para você não ter, só entre aspas, para você não ter pico de carboidrato. Quais alimentos auxiliam no ganho de massa muscular e fortalecimento? Aplique a regra dos 30 que a gente conversou agora, que vai ajudar muito, e tenha comida de verdade. Quais alimentos favorecem a alimentação rica, tanto para a mãe quanto para o bebê? É a comida de verdade, é o orgânico, é a regra dos 30, é a variedade alimentar. Dicas práticas de lanches rápidos: fruta, iogurte natural, os muffins, bolinho de banana, bolinho caseiro que você vai fazer. Mas
priorize sempre a fruta. Eu falo que o lanche mais prático é um iogurte e uma fruta, ou você vai comer só uma fruta com castanha, mas não fique pensando que você tem que comprar biscoitos, barrinha de proteína, nada disso. Você vai comer comida de verdade, tá? Flacidez a gente falou bastante, que é a regra dos 30. Hidratação da pele é ter antioxidantes, que é para frutas, verduras, legumes, saúde da pele, né? Beber água corretamente. Pessoa magra com índice de gordura corporal alto. Como melhorar esse índice? Faça a regra dos 30 e coma comida de verdade e divida suas refeições em almoço, café da manhã, almoço, jantar e um lanche da tarde. Você já vai conseguir muito aí. Quais alimentos priorizar em cada refeição? Sempre você vai pensar em fruta, verdura, legume e aquela regra de 30 gramas que a gente falou de proteína em cada refeição. Alimentos na ansiedade e na depressão, já falamos. Como obter saciedade com baixo ganho calórico e amamentação vegetariana? Fruta e leguminosas, tá? Como equilibrar a alimentação, perder peso e ajudar na amamentação? Esse aqui é um pouco mais difícil, tá, de responder, tá, de uma forma generalizada, mas eu preciso ver como é que tá a produção de leite, em que fase o bebê tá. Então, é sim possível, mas eu dizer o que você precisa fazer, eu posso colocar em risco. Então, esse aqui eu fico com um pouco de receio em dizer, mas sim, você pode pensar em aplicar a regra do 30, que você vai obter a saciedade, o controle de peso e sem prejudicar a sua alimentação e a amamentação do seu bebê, tá? Mas eu preciso te dizer que se você tá até os primeiros 3 meses, você não tem que pensar obrigatoriamente em emagrecimento. De 3 a 6 meses, você começa a pensar um pouquinho em emagrecimento, mas essa chave só vai virar mesmo a partir de 6 meses de 6 a 8 meses de idade do seu bebê. Tudo tem o seu tempo, existe uma pressão muito grande sobre a saúde da mulher, a estética da mulher nesse lugar, mas é tempo para tudo. E se a prioridade no seu lugar é uma alimentação saudável e manter a amamentação do seu bebê, os detalhes eles vão vir em consequência ao longo do tempo, mas você não tem que ficar aí pensando de uma forma extenuante em emagrecimento, principalmente nos 6 meses de vida do seu bebê, porque isso vai repercutir na saúde dele. Alimentos favoráveis para o início da perimenopausa, todas as regras do 30 que eu falei, o ciclo das sementes e as frutas, as verduras e legumes, a comida de verdade. Alimentos no contexto da endometriose é tudo isso que nós falamos e somente a inserção de cúrcuma e açafrão, principalmente o consumo de chás, e a gente reduziu o consumo de carne vermelha e de glúten em alguns casos, tá? E a sugestão de como contrabalancear tudo isso é o que a gente vem conversando agora há 1 hora e 10 minutos praticamente. Mas se você ficou com alguma dúvida, eu tentei ser o mais resumida possível, mas é muito extenso, ficou muito extenso. Ficou maravilhoso, então achei. É muito difícil colocar, né? Às vezes fui rápida demais, queria colocar mais coisa, mas fiquei preocupada com o tempo e já extrapolei. Mas você tem aqui o meu contato e fique à vontade para. Ali no meu Instagram tenho muitas dicas, muitas informações, mas eu estou ali para partilhar, para ajudar. E se você quiser, com alguma dúvida, alguma coisa específica, pode me procurar, que eu estou à disposição de vocês. A Naya E aí tá eu com uma volto. dúvida aí. Pode falar, Naya. Na verdade, Pode. porque eu vi você falando muito sobre frutas. Qual a Uhum. quantidade ideal de consumir e variedade? Tá, vamos lá. O que a gente pensa que é um mínimo de fruta ao dia, são 2 porções. O ideal, o mundo perfeito, é de 3 a 5. Por que a fruta é importante? Porque a fruta tem água, tem vitaminas, mas ela tem fibra, que vai ajudar na construção da saúde do nosso microbioma. O nosso microbioma são as bactérias que estão presentes no nosso intestino e que têm relação com saúde emocional, com emagrecimento e uma série de doenças metabólicas que a gente tem hoje. Então, a fruta ela vai nutrir as bactérias do bem, no primeiro passo. A fruta, ela tem vitaminas, como eu falei, tem água, mas ela também tem antioxidantes, que são elementos que vão ajudar a gente a uma longevidade. Junto com isso,
ela ajuda, em determinados casos, para algumas pessoas, a controlar aí o consumo de doce. Então, uma fruta depois do almoço é uma substituição, às vezes, de um doce, de uma doce com adição de açúcar. E nesse lugar, o que, que é importante? Ter variedade. Então, por exemplo, você tem frutas base na sua casa. Aqui na minha casa, a fruta base é morango, uva verde, goiaba. São as frutas que eu e minha filha adoramos. Aí eu sempre vou ter morango, uva e goiaba dentro de casa. Mas aí toda vez que eu vou comprar, eu compro duas diferentes. Então, dessa vez eu comprei ameixa e mamão. Então, eu vou fazendo essa variedade dentro desse lugar de duas frutas ao dia, né? Duas frutas a mais. Eu, Brunella, não tenho o costume de comer melancia e melão. Por quê? Melão até que eu tô tentando comer mais. Porque para mim é indigesto, porque eu tenho que picar, eu só gosto de pegar uma goiaba e já sair comendo. E porque eu não encontro orgânico com facilidade. No meu lugar hoje eu já ocupo que 99% dos meus vegetais e frutas eles são orgânicos. Então, nesse lugar eu acabo não consumindo. Mas se você não está nesse lugar, você pode consumir, não tem problema nenhum. E não se preocupe com excesso de fruto e excesso de frutose. Isso é uma grande mentira. A fruta, ela sim tem a frutose, mas é uma frutose que vai ser degradada em molécula de glicose. A frutose que a gente precisa preocupar é a frutose sintética, que está lá no laboratório adoçando biscoito, adoçando geleia, adoçando uma série de coisas que o seu filho, você e a sua família estão consumindo. Então, fruta não vai ter excesso de frutose. Se você tiver diabetes, ele requer alguns cuidados, mas você, em população geral, para com essa loucura de ter que ter cuidado com fruta, tá? Um outro ponto importante é quando eu faço suco, eu perco fibra. E geralmente esse suco está adicionado de açúcar. Então, quando a gente traz um olhar, entre aspas, negativo sobre o açúcar, sobre o suco, não é porque o suco é ruim, mas é o lugar que ele ocupa na sua vida, tá? Porque quando eu vou, principalmente quando eu coo, né? Todo mundo vai coar, vai colocar adição de açúcar em muitos casos, eu tô tirando a propriedade desse elemento da fruta, tá? Respondido? Ok. Sim, Hein? obrigada. Nada. Voltando aqui que eu tenho que partilhar de novo. Aqui, ó, vocês só Nayara, é Nayara, né? Que tá fazendo pergunta. Vocês, Naya, Naya, vocês, Naya, desculpa. Vocês, por favor, façam pergunta, não fica com vergonha, não. A gente tá chegando ao fim, mas ainda vocês têm um minutinho aí para fazer alguma pergunta, ou depois, se quiser, me procura no privado, nesses contatos que eu tô deixando para vocês. Ao final dessa conversa, a gente volta, né? Respondi as perguntas, é que você, dentro deste processo, construa refeições saudáveis. E aqui eu vou partilhar um pouco com vocês. Essa moça aqui é aqui de Vitória, um evento que eu organizei para algumas mulheres. E ela é mãe de uma bebê de 1 ano. Correu durante todo o tempo da gestação dela, voltou a fazer atividade física. É do mesmo jeito? Não, não é do mesmo jeito. Mas ela consegue se colocar no lugar de saúde porque ela já fazia isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente usa o nosso filho como com todo carinho, uma desculpa para a gente olhar para a gente. Mas eu quero que você saia de hoje aqui fazendo um exercício de autoconsciência. Lembrando daquele lugar, primeiro você, depois a sua família e depois o seu trabalho. Às vezes você está se preocupando com a louça, às vezes você está arrastando tela, 30 minutos no celular ali, arrastando tela. E se você colocar um YouTube e fizer 15 minutos de exercício dentro de casa, enquanto seu bebê está dormindo, pode ter certeza que vai ser muito melhor do que você ficar 30 minutos arrastando tela. A gente tem uma mania, e eu volto para aquela consideração que eu coloquei, de sempre se comparar com o outro e querer estar igual aquele que tem uma referência que você admira. Não. Se você estiver fazendo o seu melhor naquele lugar que foi melhor que ontem, você já está construindo o seu lugar de saúde. Acredite, a perfeição não existe. E aí eu finalizo aqui para vocês com a minha família, que é a gente tem aí o exercício como base, mas como eu falei para vocês, há 5 anos atrás eu nunca me imaginava estar nesse lugar. A corrida veio, ela me colocou nesse lugar de saúde, a minha filha junto comigo. Mas vocês estão vendo, eu estou de bike elétrica aqui, então tá tudo bem também. Eu estou em movimento, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Então a perfeição não existe, mas eu quero que você seja saudável e que você seja feliz.
E eu finalizo aqui perguntando para você: se você fizesse por você tudo aquilo que faz pelos outros, como é que você estaria? A gente tem, nós mães temos um grande comportamento de se colocar em último lugar. Só que a gente precisa se colocar em primeiro lugar nesse movimento. Convido vocês a conhecer a comunidade Acorda Mulher, a estar lá comigo na troca diária no Instagram. Eu não sou a mulher perfeita, estou longe disso, mas sou aquela que vai priorizar a saúde, o olhar acolhedor, a comida de verdade, adaptar aquilo que cabe na sua rotina naquele momento para que você seja melhor um pouquinho todos os dias. E quero agradecer a cada uma de vocês pela troca, a partilha, por dedicar a estar aqui comigo até agora, nesse momento. Muito obrigada. Fala incrível, Brunella. Eu acho que é tudo que uma mãe precisa ouvir. Eu mesma, né, me coloquei nesse lugar aí de dar preferência a todas as outras pessoas. Você sabe muito bem disso, e não a mim mesma. É, eu comecei a voltar à rotina de exercício quando os meus filhos fizeram 6 anos, então isso me prejudicou muito em relação à saúde. E é isso, né? Quanto tempo às vezes eu perco rolando a tela de celular quando eu poderia me priorizar? Então, vale muito a pena a gente olhar para dentro e entender o que que a gente pode fazer. As meninas, né, estão nesse programa e elas têm acesso a aulas gravadas, então elas podem fazer aulas diariamente, aulas diferentes, além do treino específico. Então, é a gente querer se movimentar e fazer diferente, né? Isso que é o mais importante. E assim, a gente nem sempre vai querer, né, Tatá? Deu uma travada aqui, então eu não ouvi tudo que você colocou. Então, se eu falar alguma coisa repetido, tá? Você me perdoa. A gente nunca vai querer todos os dias. E a gente nunca vai, nossa, hoje eu vou acordar e vou comer saudável, vou me exercitar. O brócolis é uma delícia, chocolate pra quê? Mentira! Mas a gente precisa fazer um compromisso com a gente todos os dias. E quando a gente planeja trazer a previsibilidade, que aí a Narjara fala isso muito bem, né? Que é a nossa amiga em comum, aprendi muito com ela esse lugar. Quando eu trago a previsibilidade, eu vou conseguir trazer esse lugar mais gentil para mim, mas eu também preciso entender que o exercício, o estar em movimento, é igual pagar boleto e trabalhar. Você às vezes não tem dinheiro ali para pagar aquele boleto que está vencendo, ou você queria gastar o seu dinheiro com outra coisa, mas você tem um compromisso do boleto. Você deixa de pagar o boleto? Não, você não deixa de pagar o boleto. O exercício físico é igual o boleto, é igual o trabalho. Eu preciso entender que para eu envelhecer saudável, para eu ser saudável, eu preciso encarar ele como um compromisso e eu não posso me colocar no lugar de sabotagem desse lugar. Tá? Infelizmente, mas felizmente, porque o exercício tem seus benefícios para a saúde física, emocional, intelectual, psíquica, né? Nesse lugar hoje, eu desejo que cada um dentro do seu lugar, né? Esse é o nosso principal objetivo hoje, tá bom? Muito obrigada, meninas. Daqui a pouco vocês têm exercício, vão fazer exercício hoje. E aí fica aí, né, o convite para vocês começarem a seguir a Brunella, tirar as dúvidas com ela lá, porque vale super a pena. A Brunella é uma das nutricionistas que, assim, fala a minha língua, porque eu não como verdura, eu não como legume, e ela adapta, né, para o que é possível comer, e eu fui melhorando, né? Tô comendo gororoba, tô comendo coisas assim que eu não me imaginaria comer. Então, assim, vale a pena a gente tentar abrir a possibilidade, né? Um pouquinho todo dia, se não melhora um pouquinho todo dia, já é grande para o todo que a gente precisa construir. Muito obrigada, viu, Thaís? Obrigada, meninas. Fico à Nada. disposição para a gente se falar, tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau, gente.